Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a uma sequência de live todas as quarta-feiras neste mês de maio, para ajudar você, lojista, que está precisando de ideias, técnicas e ferramentas para diluir o seu estoque. Sabe aquele estoque que vem ficando a cada coleção, né? Também a coleção nova que você trouxe, eu não sei de que maneira que você acabou adquirindo ela, né? Então eu decidi fazer uma sequência de lives todas quarta-feiras para ajudar vocês, lojistas de moda, a estar vendendo todos os dias e zerar esse estoque, terminar uma coleção, né, com o dinheiro no caixa. Bora lá! Sejam todos bem-vindos a esta live. E agora eu quero que você que está aqui comigo envie esta live para aquela sua amiga lojista que está iniciando agora ou que já está. Inclusive também, né, gente, o pessoal também tem me mandado bastante mensagem falando que eles estão bem preocupados porque o nosso inverno ainda não chegou. Mas ele tá chegando, eu acredito que nos próximos 10 dias aí nós vamos ter frente frias bem fortes, então assim, vamos estar preparado. As dicas que eu vou passar aqui hoje para vocês, eu quero que vocês peguem papel e caneta, anotem por quê? Porque essas dicas, elas vão ajudar você a diluir o seu estoque. Então, se você anotar todas as dicas que eu passar aqui para você, e você e a tua equipe, ou você que ainda é sozinho na tua loja, montar um esquema, um script ali, e fazer todos os processos, todos os passo a passo, eu tenho certeza que a hora que essa frente fria chegar, você já vai estar preparado para vender o seu estoque. Então, bora lá? Vamos começar uma live onde eu tenho certeza que algum insight você vai ter aqui, tá bom? E antes de começar também, eu quero lembrar vocês que nesta live, na verdade eu quero dizer para vocês, né? No final eu vou lembrar que nesta live eu também quero deixar um presente para vocês, tá? Eu quero deixar uma ferramenta que eu utilizo na minha loja todos os dias e também é uma ferramenta que está dentro da minha mentoria, então é algo de valor. Foi essa ferramenta que me ajudou a ter uma essência e saber formar o meu estoque, saber avaliar os meus indicadores diário, semanal, quinzenal e mensal, para saber, né, como que tava, né, o resultado da minha loja, como que a minha equipe estava performando. Para você que é lojista de moda e tem o sonho e desejo de ter uma equipe que caminha, que faz as coisas mesmo quando você não tá na loja, uma equipe de alta performance, né? A sua loja, ela é autogerenciável, você não precisa estar lá para ela caminhar. É claro que ela precisa do seu olhar, do seu planejamento, né? Você precisa cuidar da tua loja, mas não é você, lojista, que tem que estar à frente a ela, no sentido, né? Você tá nos bastidores, você tá na organização, no planejamento, na estratégia, né? E essa ferramenta, eu digo assim, ela é uma planilha, né? E ela é a minha guardiã, né? Ela é a minha guardiã, é dali que eu tiro o indicador diário, quando eu quero saber como a minha loja performou no dia, quando eu quero saber do resultado dela da semana, porque a gente tem metas semanais também, né? Então é dali que eu extraio, apesar de ter um RP muito robusto, focado, né, em moda, mas é dessa planilha que eu extraio indicadores que faz com que eu venda todos os dias, que faz com que eu dilua o meu estoque, que inclusive me ajude a colocar também algumas peças que ficam de uma coleção a outra, mas graças a Deus a gente sobra muito pouquinha coisa, essa coleção mesmo sobrou 40 peças, então eu acredito que seja o desejo e o sonho de todo lojista de moda que tá aqui, né? Mas também eu quero, né, tá aqui me solidarizar com os nossos amigos lojistas, né, para falar, né, dessa situação que está acontecendo no Rio Grande, né, eu como lojista, né, tô muito triste pela situação que está acontecendo lá, também como mãe, como família, como ser humano, né, tô tentando ajudar da forma que eu consigo aqui, com algumas doações, organizando grupos e tudo mais, o pessoal da igreja, então a gente tá fazendo o que pode aqui, e também muitas orações e energia positiva para que esse pessoal consiga, né, ter resiliência para sair dessa situação, né? E até quando eu fui me trocar hoje, né, para fazer essa live, eu falei, vou colocar uma camisa verde para demonstrar esperança.
Esperança para essas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, né? Estão em dificuldade. Esperança para vocês, lojistas também, que estão inseguros com essa coleção, devido ao inverno não ter chegado ainda, mas pode ter certeza que o inverno vai chegar. Então, eu só digo uma coisa para você. Papel e caneta, anota as dicas aqui que eu vou colocar para você. Por quê? Porque essas dicas vai ajudar você a fazer um planejamento, olhar para o seu estoque, analisar e falar, não, eu preciso vender tantas peças diariamente, tantas peças do estoque passado, estoque atual, eu preciso fazer combinações. Então eu vou entrar aqui para vocês nas dicas, eu espero que eu possa ajudar muito vocês. Então papel e caneta, envia também para aquela tua amiga que precisa, né, saber desse conteúdo aqui, para a loja dela também prosperar. Quando a gente deseja que uma pessoa prospere, automaticamente nós prosperamos juntos também, né? Porque é uma energia que vai e volta, né? Então, manda essa live para aquela sua amiga e não se esqueça, no final da live eu vou enviar para vocês uma planilha, só que eu preciso que você me siga e coloque lá no direct, eu quero a planilha. Que daí a minha equipe vai mandar um link para vocês, vocês vão fazer um preenchimento e já libera essa planilha. E se você imprimir essa planilha e colocar na sua loja e utilizar dela de uma forma estratégica e intencional, eu tenho certeza que você vai fazer um bom uso, benefício e com certeza vai ajudar a diluir o seu estoque e retornar dinheiro para o caixa, tá bom? Então, bora lá, recado dado, vamos lá para as dicas. Então, como eu disse para vocês, eu e minha equipe, a gente está se preparando, né, para esse mês de maio, para falar enfaticamente em dicas para ajudar você, lojista de moda, a ter lucratividade, a colocar estoque para fora, como fazer isso, como eu consigo, né, fazer com que esse dinheiro volte para o meu caixa. Então, todas as quarta-feiras, às 20 horas, eu estarei aqui falando dicas com esse objetivo, ajudar você a baixar o estoque que você tem na loja, ajudar a fazer esse dinheiro voltar para o caixa, você ser mais intencional e planejador na hora das suas compras, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês não é uma dica, mas é uma reflexão, que foi algo que quando eu tinha 1000 peças na minha loja, eu tinha 1003 peças, para ser assim bem número exato, eu tinha 1003 peças na minha loja. Eu falei, meu Deus do céu, né? Porque um dia eu falei, meu Deus, não tem cabide na loja, é tipo, né? E aquelas roupas tudo uma por cima da outra e tudo. Eu falei, não, desse jeito não tá. O que tá acontecendo? Eu falei, ou eu tô comprando demais, ou eu tô naquela fase, naquela situação que assim, é só comprando o que eu vendo, no sentido assim, o que eu tenho na loja eu não tô conseguindo trabalhar. E as minhas vendedoras só falavam assim, não tem cabide, não tem cabide, não tem cabide. Eu sabia a quantidade de cabide que tinha na loja. Eu falei, gente, já passa de 1000 peças aqui na loja. Isso foi alguns anos atrás. Aí foi quando eu parei pra pensar o que eu estava fazendo, que eu estava só comprando, vendendo, mas eu não tinha lucratividade. Por quê? Porque da mesma forma que saía, 3 vezes mais entrava. E aí não tinha correlação aos números, eu não via lucratividade, né? E isso, quando acontece isso de entrar, de mercadoria sair, mercadoria entrar e você não usar o limite, o cheque especial, aí até que vai, mas chega uma hora, qualquer incidência que acontece, né, e a gente sabe que isso acontece pós-pandemia, a gente percebeu o quanto o nosso varejo, o quanto a nossa vida é vulnerável, né, então o quanto nós como lojistas, como empresárias, como empreendedoras, precisamos ter o equilíbrio das coisas, né, precisamos saber, estudar mais sobre o nosso nicho de mercado, como administrar os nossos negócios, né, então eu parei e pensei, isso foi em 2017, né? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, foi uma reflexão que eu fiz. Então, eu quero deixar aqui uma dica pra você. A primeira dica, número 1. Amanhã, na hora que você chegar na tua loja, eu quero que você olhe pro teu estoque. Se ele tiver um estoque onde o número de peças que sobrou das coleções passadas for um número muito expressivo, eu quero que você olhe de uma forma, que foi a forma que eu olhei pra minha loja. Eu pensei, meu Deus, como que eu venho comprando? Qual é aonde que eu me apego, qual é a decisão que eu estou tendo para ir lá e comprar aquela marca, aquele produto, qual é a linha que eu estou seguindo. Eu não estava seguindo nada, eu olhava, ai, nossa, que bonito, quanto que tá? Eu achava que o preço fazia relação com a minha carteira de cliente, perguntava pro representante, como é que tá saindo? Nossa, foi campeã de venda. Aí a Roberta ia lá e pá, comprava uma grade. E aí? E como que ia performar na minha loja? Será que aquela que estava sendo campeã de venda, se realmente estivesse sendo, né, que eu não sei, o coitado do vendedor também precisa vender. Então, às vezes eles falam isso, né, para poder bater a meta deles. Será que fazia sentido para minha loja?
né? Então, eu não tinha análise, eu simplesmente ia comprando. Eu não conhecia meu público-alvo, simplesmente ia comprando. E aí, eu olhava também, aí eu pensei assim, eu tô comprando no achismo? Então, pergunta número 1. Você tem algum indicador, você tem alguma linha de raciocínio, alguma métrica, alguma coisa que você segue quando você vai comprar? Você tem alguma ferramenta, você tem algum tipo de metodologia quando você vai comprar? Precisa ter, tá? Na minha mentoria, a gente fala muito sobre isso, porque isso aí é a formação da saúde do teu estoque. Depois eu tava no achismo, que o achismo era o que eu via nas redes sociais, era que eu escutava os vendedores falar, eu escutava a minha equipe chegar e falava assim, nossa, a gente precisa de leg. Aí eu falava, meu Deus, tem que comprar leg. Daí uma cliente passou na minha loja e pediu uma leg, e aí eu tinha que comprar 12 legs para poder satisfazer uma cliente. Dali, Roberta, inchar o estoque. Aí a minha vendedora ligava para cliente uma semana depois, olha, chegou a tua leg. Ai, menina, tava com pressa, passei em tal lugar e comprei. Aí a Roberta lá com aquelas 12 leg, né? Então, muitas vezes nós somos assediados a informações que fazem com que a gente tome decisões que não é a melhor coisa pra gente. Então, por isso que eu falo, nós precisamos ter uma metodologia de compra, nós precisamos saber o que estamos fazendo com as nossas empresas, porque nós temos que orientar a nossa equipe, nós temos que orientar o nosso cliente, nós temos que saber especificamente o estilo da loja que quer ter, né? Qual é o nicho de mercado que você quer trabalhar, para você não ficar no quê? Nesse achismo, um fala, outro fala, você acha que é, você vai lá, né, faz o investimento e o investimento fica no estoque, né? E aí, uma outra coisa que também eu batia muito, que para mim era muito sufocante, né, essa situação de, por exemplo, escutar que o colaborador dizia assim, nossa, tem que comprar mais. Se a gente compra mais, se chega alguma coisa na loja, as clientes vêm. Gente, sim, é claro, é maravilhoso. A loja hoje que consegue ter um estoque saudável, que ela consegue fazer lançamentos semanais, quinzenais ou a cada 10 dias, é boom de venda. Ali você pode aproveitar para fazer vários eventos dentro da sua loja, mas quando isso não é possível, porque você já está com uma loja muito inchada, ou você não tem um capital de giro, você ficar à mercê da sua loja só vender, se chegar uma mercadoria nova, isso é muito sufocante. Isso é muito desgastante, inclusive, sabe? Então, você precisa capacitar a sua equipe. Se você não tem equipe, você precisa, sim, passar por um treinamento, ter apoio de uma metodologia que faça com que você não caia nesse ciclo vicioso. Ter que ter mercadoria nova todo dia ou toda semana para poder vender. Mas aquela mercadoria que chegou na semana passada, entendeu? Talvez porque você esteja ali na loja vendo todos os dias, né? Encalhou na tua mente, mas as pessoas não. Você precisa mudar de espaço, então tem várias técnicas e ferramentas que eu ensino na minha metodologia para que você possa fazer com que a tua loja ela circule, que o teu estoque flua, mas você precisa seguir uma metodologia, né? Principalmente se você se encontra numa fase de um estoque muito alto, você precisa estar amparado de uma metodologia, de ferramentas para você fazer esse estoque diluir, para você sentar, organizar e planejar sua loja novamente. Então, a primeira dica aqui, resumindo para vocês, é o que eu fiz? Eu olhei para aquele estoque e eu tentei sentir as emoções dele. O que ele queria me dizer. E eles sempre querem dizer. É que a gente fica naquele atropelo. E assim, eu sei que é normal, porque isso acontecia comigo também. Encarar os números é muito difícil. Encarar os números dói. Por quê? Porque é um erro meu. Eu fui lá e talvez eu comprei de uma forma desordenada. Eu fui lá e comprei errado. Eu fui induzida. Ou simplesmente eu fui fazer compra como eu tô indo pro supermercado. Cheguei lá, vi uma oferta, peguei. Outra cilada que existe muito são as promoções. Tem que tomar cuidado com as promoções. As promoções, elas são lindas, maravilhosas, né? Quando a gente tá nos atacados. Mas a gente tem que entender o porquê que aquela peça tá na promoção. O que aconteceu para ela estar na promoção, né? Será que ela não vai sair do estoque do fornecedor e vai vir para minha loja? Agora, quando sim for uma promoção que você identifique que é o seu público-alvo, aproveita, compra, fature, né? Você vai ter a oportunidade de ter um markup um pouco mais alto, né? Mas tem que prestar muita atenção. Então, a dica número 1 é: chegue na tua loja amanhã, olhe pro teu estoque e tente sentir o que ele quer dizer para você. Você fala, Roberto, mas o estoque não fala. Fala. Senta assim, ó, e fica analisando aquilo, sabe? Encara de frente, sabe? Tenta lembrar, olhando nas peças, quais foram as coleções que você comprou, há quanto tempo cada peça tá ali, né? E você vai, sim,
com certeza, encarando tudo isso, ter a capacidade de resolver esse problema, mas você precisa querer enfrentar. Então, a primeira dica é: encare a situação, encare o seu estoque, analise qual é o comportamento que você tem na hora de comprar, quais são as decisões que te levam a fazer com que toda a coleção sobre um monte de estoque. A segunda dica que eu quero dizer para você foi depois que eu fiz essa análise, internalizei o que eu estava fazendo com a minha loja, qual era a impulsividade que eu tinha para comprar, como que eu administrava esse estoque? Eu não tinha administração de estoque. Sabe por quê? Porque eu não tinha ferramenta de ERP. Eu não tinha um sistema para colocar essa mercadoria no estoque, para saber, inclusive, o quanto ficava de cada coleção. Porque dentro dessas ferramentas, dentro do sistema ERP, você consegue cadastrar o produto, você consegue colocar tamanho, cor, estilo, preço de custo, preço de venda, você consegue, inclusive, colocar qual marca que é e você consegue colocar em qual coleção é. Para você ir montando um banco de dados, para você ir pegando e fazendo um histórico, como você vem performando a cada coleção, né? Então, assim, é de suma importância que você tenha um ERP na sua loja, um sistema, né? Lá também você pode colocar o teu contas a pagar, o teu contas a receber. Na minha loja, por exemplo, é só apertar 2, 3 botãozinhos, eu sei o que sobrou de cada coleção, que é muito pouco hoje, como eu disse para vocês, a coleção desse ano agora, que fechou, né, do verão, sobrou 40 peças, tá? Eu sei de quais marcas sobraram, teve marca que não sobrou nada, foi tudo, né? Marcas que performam dentro da minha loja. E eu também tive a oportunidade de saber como que eu poderia reinvestir nisso daí, porque eu tenho histórico, né? Eu tenho histórico de compra das clientes, né? Então isso me ajuda muito ao quê? A voltar a performar, né? Nesse quesito do estoque, né? Como comprar de maneira correta. Gente, eu vou pedir uma licencinha aqui, que a minha bateria notebook aqui não tá legal. E arriou, só um minutinho. Aqueles ajustes finos e técnicos, né? Mas estamos ao vivo e a cores, então é normal isso acontecer, né? Então, o que acontece? Aí, por exemplo, eu também, uma das coisas que o RP ajuda bastante, gente, é muito necessário, assim, eu só inicio, né, com um lojista de moda, a mentorar ele, se ele for adepto a ter um sistema na loja dele, senão não tem como. Não tem como. Por que não tem como? Porque se ele não tiver essa clareza e essa orientação de saber o quanto existe de estoque na loja dele, entendeu? A gente não consegue chegar em lugar nenhum. Porque a partir do momento que ele sabe o quanto ele tem no estoque dele, que a gente começa a fazer o quê? A visão do quanto a gente pode fazer de dinheiro pro caixa, né? De quais são os produtos, porque daí a gente tira a lista, a gente tira uma lista de quantas calças tem, quais são os tamanhos, a gente começa a fazer correlações com os clientes já existentes na loja, né? Então, assim, é necessário sim ter um RP. O RP, ele vai trazer uma clareza para você como nunca vista. Por quê? Porque você vai poder, inclusive, saber a sua rentabilidade, né? Os seus ganhos, né? A sua lucratividade. E se você não tiver essa ferramenta de apoio, você não tem como conduzir uma loja. É como você vai comprando, você não consegue saber. Você pode ter, Roberta, mas eu controlo isso em planilha. Legal, interessante, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto você deseja faturar na sua loja? Quanto que você está faturando hoje? O faturamento que você tem hoje, a luz voltou. O faturamento que você tem hoje tá satisfatório para você? Até que valor que você acha que você consegue controlar o seu faturamento em planilha? Agora eu te pergunto, o quanto de tempo você leva para fazer a administração da sua loja, a gestão da sua loja, em anotações, em planilha, em caderno, e como que você gera esses resultados, como que você forma esses indicadores? Você não consegue. Você não consegue. Se você quer fazer uma ação de um fornecedor, você não consegue saber o que estritamente, de maneira rápida e orgânica ali com a sua equipe ou com você mesma, né? Para tomar uma decisão. Por exemplo, eu vou comprar, eu preciso saber como que o fornecedor performou na coleção passada. E muitas vezes a coleção passada ela já está sendo guardada, né? Ou ainda está guardada, eu já estou fazendo a compra dela da próxima. E às vezes eu vou lá e compro uma quantidade do que eu já tinha no meu estoque. E daí quando eu tenho um sistema de RP, eu já consigo avaliar tudo isso antes. É a mesma coisa, eu vou no supermercado, né? Se eu estiver sem estar em contato com a cozinha,
já 10 dias, 15 dias. Aí a pessoa me fala, Roberta, tem que ir no supermercado. Caramba, mas tem 15 dias que eu não olho o meu armário. O que será que tem lá? Agora imagina você ficar uma média aí de 5 meses a 6 meses sem ter contato com uma mercadoria que tá guardada e você já começar as compras, você não vai lembrar o que tem. Aí depois a tua equipe vai tirando a mercadoria que sobrou do ano passado, da coleção passada, e a mercadoria da coleção atual tá chegando. E aí você pega e fala, meu Deus, eu não deveria ter investido nisso, olha a quantidade que eu tenho. Então assim, gente, a dica número 1 é, olha pro teu estoque, tenta sentir o sentimento, quais são as ações que você toma, quais são as decisões que você toma para ter tudo aquilo dentro da tua loja, o como você tá comprando, né? E a segunda é, se você não tiver um sistema RP para ajudar você a administrar isso, vai ficar difícil. Vai ficar difícil porque fica todas as escuras. Eu atendo lojistas de moda que muitas vezes são com 200, 300 mil no custo dentro da loja. Aí eu fico pensando, coitado, quantas coleções ele passou ali lutando, trabalhando, né? E o dinheiro tá lá parado. Muitas vezes poderia estar numa aplicação, poderia estar num carro novo, poderia estar morando numa casa melhor, poderia estar pagando uma escola, poderia estar melhorando a qualidade de vida. Porque eu tenho certeza que por algum motivo vocês abriram a loja de vocês, né? E aí quando eu vejo aquela quantidade de estoque, eu fico assim, eu me lamento, mas eu também já estive no lugar de muitos lojistas como estão hoje, né? E eu sei que é possível virar essa chave, mas a gente precisa querer. E para querer, precisa então internalizar quais são os hábitos que eu tenho, aonde eu estou me apegando para tomar as decisões de compra, né? Segundo, eu tenho um sistema de RP na minha loja, eu consigo trabalhar nele, eu conheço as ferramentas que ele oferece, né? Como que eu me apoio para administrar a minha loja, para gerenciar a minha loja, né? Então, gente, ser lojista hoje não é brinquedo, tá? Nunca foi. Mas hoje a gente tá num momento que a gente não pode brincar, por quê? Porque a gente não tem muita oportunidade para isso, né? As redes sociais, graças a Deus, estão aí para, inclusive, demonstrar os nossos produtos, para ir longe. Por exemplo, eu moro em Ponta Grossa, minha loja é em Ponta Grossa, mas eu vendo para Piraí do Sul, eu vendo para Cássio, eu vendo para Carambeí, eu vendo para Palmeira. Que bom, se não fosse as redes sociais eu não conseguiria atingir isso. Mas também as coisas estão girando muito rápido. Então, se eu não me administrar, se eu não tiver uma loja autossuficiente, gerenciável, uma loja que se adapte à tecnologia, eu vou ficar para trás, porque com certeza eu não vou estar usando as ferramentas necessárias para estar fazendo o quê? Uma boa compra, para tomando as melhores decisões. Então, a segunda dica é, precisa ter um sistema de RP na loja, né? A terceira dica, ela tem muita correlação com as duas primeiras, né? Que é como está a contagem de estoque da tua loja. A Letícia aqui, que é uma aluna nossa, uma mentorada, ela falou assim, ó, me ajudou muito saber qual era o meu estoque, né? A Letícia, 7 anos de loja. A Letícia, ela nunca conseguia fazer um fluxo de caixa. Mas por quê? Porque assim, da mesma forma que a gente tá vendendo, a gente quer comprar. E é necessário. Só que é necessário eu comprar estrategicamente e intencionalmente, né? Então, você que é lojista de moda, você tem que comprar intencionalmente e estrategicamente. Ai, mas Roberto, como que faz isso? Através dos indicadores, através do sistema RP, que você começa a avaliar os números, através de conhecer o seu cliente. Nós também temos uma plataforma dentro da nossa mentoria, que ele é um CRM, né? Mas eu falo que ele tem outros nomes. Ele é o zero estoque, ele é o planejador de compra, ele é a carinha do seu cliente, né? O desejo de compra do seu cliente, o perfil do seu cliente. Então, essas relações que são feitas para a gente poder conhecer o nosso cliente, ela traz o quê? O resultado de excelentes decisões, que é estar na hora da compra. Hoje, por exemplo, se eu compro 20 mil de um fornecedor, eu não compro com medo. Sabe por quê? Porque eu conheço o meu cliente. Agora, muitas vezes no passado, eu comprava esses 20 mil, a coleção estava na metade, terminando, eu começava na loucura, eu queria liquidar, e aí eu não dava conta de pagar, e daí atrasava boleto, e eu tinha que pedir parcelamento e negociação, por quê? Porque o erro já estava lá atrás. A regra número 1, eu não tinha apoio a nenhuma metodologia, e eu não tinha nenhum planejamento de compra. Regra número 2, eu não tinha sistema de RP para poder controlar os meus números, meu contas a pagar, meu contas a receber, saber o que eu tenho de estoque, saber qual é o meu número de faturamento por coleção. Eu não tinha nada de métrica. Então isso fazia com que eu só comprasse,
e achando que assim, da mesma forma que eu comprava, da mesma forma saía. Sim, pode acontecer isso. E eu vejo muitas lojas, inclusive depois que passam por capacitações, por gestão, por planejamento e estratégias, a fazer isso. Mas primeiro tem que buscar conhecimento, tem que buscar a técnica, tem que buscar a linha da sua loja, o estilo da tua loja, os clientes que estão em contato com você diariamente, ou inclusive se você, Roberta, eu tô atraindo pessoas assim, mas não é o meu desejo de compra, não me agrado muito com o estilo, porque assim, gente, uma coisa é assim, ó, nem tudo que eu compro na minha loja é o que eu uso, tá? Mas na minha loja, eu tenho que saber o cliente, eu tenho que saber o desejo dos clientes, do desejo das minhas clientes, né? Então, eu, como lojista, tenho que definir um estilo. Então, a minha loja, ela é focada, especializada na moda plus size, né? Atende mulheres de tais faixas etárias e tais estilos, que, né, que são 7 estilos universais. Mas quando eu não sabia disso, eu trabalhava no 7. Chegava uma cliente, ai, Roberto, queria uma roupinha mais assim, estilosa, mais ousada, mais sexy e tal. Roberto ficava louca, ela e comprava. Ai, Roberto, eu precisava de uma roupinha assim, mais assim, com poá, com renda, Roberto, ela e comprava. Sabe? Daí quando a gente vai comprar, como a gente compra no atacado, a gente não compra só uma peça, muitas vezes a gente tem que comprar uma grade. Então, mais uma vez, a Roberta caía na saga do volume de estoque, né? Então, assim, é muito importante você, lojista, definir o estilo, o nicho de mercado que você quer para sua loja e qual é o estilo que você quer trabalhar. Avaliar muito bem o seu fornecedor, se agarrar a ele, ter uma excelente parceria para o quê? Para vocês crescerem juntos. Volto a dizer, sabe quem que é o banco do lojista? O nosso banco, onde você tem talão de cheque, cartão, você tem conta corrente e tudo mais, ele é o administrador de tudo isso. E se você precisa de um aporte financeiro, ele vende o dinheiro para você. Mas o banco que realmente traz lucratividade para a gente é o fornecedor. Então eu bato muito nisso. Tenha alianças e parceria com bons fornecedores, entendeu? Dentro da minha mentoria também tem uma aula lá que fala sobre como avaliar um fornecedor. Né, qual é um fornecedor saudável para minha loja, né? Como eu, como lojista, tenho que me posicionar perante ao meu fornecedor para que ele também entenda do que eu preciso para minha loja, para que seja uma mão dupla, né? Que fique bom para mim, que fique bom para ele, né? Mas se eu não me colocar e se eu não saber para onde eu quero ir, eu só vou engolindo. Eu engulo de fornecedor, eu engulo de cliente, eu engulo de colaborador. Quando eu vejo, eu tô uma catástrofe, né? Então, a primeira dica, né, sobre as sensações, né? Como que você compra esse estoque? A segunda é sobre a administração desse estoque. Você precisa sim ter um sistema de RP para administrar tudo isso, né? E a terceira é sobre a contagem de estoque. Eu já tive mentorados que nunca fez contagem de estoque e com 3, 4, 5, 6, 7 anos de loja, né? E nunca fizeram contagem de estoque, né? Porque, mas eu confio na minha equipe, aqui é só a gente, eu mando sacola, mas já volta, nunca aconteceu perca, mas assim, não é só por isso, não é só por desconfiança, é principalmente para você saber o que você tem de dinheiro dentro da sua loja. Você precisa enxergar isso, e você enxergando isso, você vai tomar melhores decisões. Então, assim, lojista, você precisa estar alinhado ali com os números, você precisa ter os números como seu guardião. O seu guardião para você analisar que está tendo lucratividade e acelerar aquele processo daquilo mais alcançar, ou então um guardião que vai olhar os números, vai ver que não está tão interessante e ali já retomar e já fazer alguma estratégia para contornar aquilo. Oi Anderson, boa noite. Oi Fábio, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui na live. E quarta estratégia também muito importante, né? Então aqui essa live a gente está falando sobre como gerir o estoque que eu tenho na minha loja, que sobrou da coleção passada, e como gerir esse estoque que tá chegando na minha loja agora. Principalmente, por quê? Porque os vendedores automaticamente, é igual assim, eu falo que estoque de loja para a equipe, né? É igual quando você vai no supermercado e você vai lá na quitanda, na parte de verduras, né? E vai pegar alface. Você sempre fica caçando a alface mais bonita, né? E automaticamente os nossos vendedores, ele sempre se empolga e ele vai lá e mostra lindamente aquela peça que acabou chegando naquela semana. Mas aquela outra peça que tava ali atrás, coitadinha, que já tá 6 meses na sua loja, que tá pedindo, por favor, eu quero ir para um guarda-roupa, eu quero ir para uma casa, me tira daqui. Ele não lembra por quê? Porque mentalmente para ele parece que é mais seguro oferecer o que chegou hoje. É a mesma coisa de, por exemplo, numa pastelaria, a pessoa chegar e pedir um pastel e você oferecer um pastel da noite, no dia anterior, né? Mas a roupa, ela não tem isso,
né? Mas mentalmente a equipe faz isso, né? E aí, essa planilha que eu quero disponibilizar para vocês no final da nossa live, né? E amanhã, quem mandar um direct para mim, a minha equipe vai estar disponibilizando também, foi a planilha que me ajudou a zerar o estoque. Por quê? Porque lá a gente colocava metas. Então, assim, era uma coisa que elas ficavam vivenciando, olhando todos os dias, né? Então, isso fazia com que, mesmo eu não estando na minha loja, mas elas tinham a obrigação, né? E elas tinham que vender tanto o estoque que estava na loja, numa coleção anterior, como a nova. E, inclusive, a coleção atual. Eu acabava também empoderando elas com premiação para isso acontecer. Então, gente, precisa ter estratégia. A gente precisa fazer uma força maior para colocar esse estoque, né, a ser vendido. Mas depois que você começa a ser uma lojista estratégica, uma lojista que sabe comprar, uma lojista que sabe fazer, ter uma gestão dentro do sistema ERP, uma lojista que aprende a fazer a contagem de estoque, e da contagem de estoque, ela tira também indicadores para saber como, por exemplo, nessa contagem, você pode olhar e ver quais são os fornecedores que mais tem na tua loja, para você, inclusive, pontuar para a tua equipe uma ação de venda. Você pode também, através dali, fazer campanhas para algum tipo de atração, algum perfil específico de cliente. Você pode também fazer uma separação desse estoque pensando em biotipos de cliente, mas você precisa ter contato com esse estoque. Você precisa fazer essa análise. Eu falo que é muito importante também, dependendo o tempo que esse estoque está na loja, faz sentido. Se você quer uma retomada para tua loja, fazer uma seleção dessas peças, ver o que faz sentido para tua loja, o que não fizer, manda para um brechó de roupas novas, né? Faz doação. Nós estamos num momento que agora, inclusive, né, com a situação lá do Rio Grande, você tomar essa decisão, né, de olhar para o teu estoque, quem sabe fazer doações, vai abrir espaço para o novo na tua loja, né? Vai abrir, a energia flui, né? Então você precisa, lojista. Dentro da minha mentoria também tem uma lista, né? E tem um checklist de como fazer a contagem desse estoque, né? Para que dali você tire indicadores, dali você saia fazendo ações e dali você já deixe muito bem claro na tua mente, para os teus colaboradores e para tua loja quais são as roupas, os estilos que você não quer mais, que não faz mais sentido. Então é necessário, sim, é necessário ter esse contato, é necessário colocar essa estratégia de olhar para o teu estoque de maneira estratégica, acolhendo aquela situação para você poder se refazer, né? Então a quarta dica é sobre a contagem de estoque e o famoso inventário, né? Depois de tudo isso, então a gente falou sobre o sentimento, né? Como você toma as decisões de compra. A gente falou sobre o sistema RP, a gente tá falando da estratégia da contagem de estoque, que é muito importante. Agora eu quero falar pra você que assim, tá, eu fiz tudo isso, Roberta. E agora, o que eu faço? Agora nós vamos pros grupos. Só que assim, gente, eu, Roberta, particularmente, eu recebo muitas fotos de marcas no meu celular, né? Até porque é uma das coisas que eu falo que as marcas erram muito, é não saber estrategicamente o que aquela loja compra, né? Por exemplo, eu na minha loja eu vendo muito bem vestido, né? Mas eu tenho dificuldade das marcas me oferecer. Então eu tô sempre na busca de vestido, né? Porque o meu público-alvo gosta muito de vestido, tanto no verão quanto no inverno. Quando teve a pandemia, daí todo mundo ficou junto com, foi pijama, mudou um pouco. Mas agora, graças a Deus, a gente voltou a performar em vestido. Aí eu pergunto pra você, você que é lojista de moda, você sabe qual é o produto que performa na sua loja? Ou você, eu acho que eu vendo muito isso. Ou então você fica naquela análise assim, saiu bastante, daí você se encavalar, é aquilo. Não, gente, tem que olhar relatório, tem que olhar número, né? E as fábricas quase não me ofertam vestidos, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, muitas vezes eles estão lá enlouquecidos para vender. Eu tô aqui sedenta para ter vestido, porque se eu não tiver vestido, eu acabo perdendo venda na minha loja. Então é uma mão dupla, né? E a partir do momento que eu sei o que performa na minha loja, eu também vou ser mais intencional na questão das postagens, né? Então, assim, aleatoriamente a gente posta tudo no Instagram, no Facebook, né? Mas na minha loja eu tenho a estratégia de ter, por exemplo, o grupo do tamanho 42, 44, 46, 48, os tamanhos que eu vendo. Sabe por quê? Porque assim, como eu disse pra vocês, eu recebo, olha assim, 300, 400, 500 fotos por dia. Gente, desculpa, mas eu não tenho tempo de olhar.
Não tenho. Aí, quando eu vejo que eu tenho necessidade pontual de alguma coisa, daí eu vou lá e fico olhando nas marcas e fico procurando. A mesma coisa é o nosso cliente. A pessoa que está consumindo, a pessoa que tem um ticket médio bacana, a pessoa que paga à vista, a pessoa que paga no cartão, a pessoa que é um bom cliente para tua loja, normalmente ela trabalha. Então, se eu não for estratégica com ela, em conhecer melhor ela e colocar ela num grupo que faz sentido, pelo menos com o biotipo e o tamanho dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai silenciar o teu grupo. Você vai passar o dia inteiro fazendo postagem, aquela abençoada daquela lista de transmissão, e ninguém levanta a mão. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm tempo para ficar folheando. Não tem tempo, tá? Então vamos ser intencional. Então depois de eu ter melhorado a minha análise de como comprar, eu ter um sistema RP na minha loja, eu começar a montar indicadores, eu ter como regra fazer contagem de estoque a cada 90 dias na minha loja, ou pelo menos a cada... Assim, o melhor de tudo é a cada 90, né? Mas depois, Roberto, puxa, a cada 90 fica difícil. Então tá, então vamos a cada troca de coleção para começar. Mas depois, quando você entender o quanto é bom fazer essa contagem de estoque para você ter análise, inclusive você colocar a equipe a fazer isso, né? Eles mesmos vão falando, nossa, a gente tem muito disso, tem muito daquilo, não, dá para fazer promoção daquilo. Porque assim, gente, eles podem ficar o dia inteiro na tua loja em contato com aquelas peças penduradas. Mas enquanto eles não olhar para a peça e olhar ela como indicador no sistema, eles não têm consciência que aquilo é dinheiro, que aquilo é faturamento. Então você precisa treinar a sua equipe. E Roberta, mas eu não tenho equipe. Você precisa começar a fazer isso. Dá trabalho? Dá. Mas ninguém consegue nada sem trabalho. E depois você vai performando e daqui a pouco você vai entendendo que você precisa ter uma pessoa com você. Depois que você entende que essa pessoa não é uma despesa, ela é para ajudar você a dobrar o seu faturamento, você vai entender que, lojista, você precisa sim ter um RP na tua loja, você precisa ter equipe na sua loja para o quê? Para você sair daquele faturamento onde só você consegue carregar, né? E aí, eu tenho certeza que a sua loja vai crescer. Então, ter grupos intencionais por tamanho, principalmente depois que você faz a contagem de estoque, você sabe realmente o que tem na tua loja, é um divisor para faturamento. Gente, é faturamento na certa, porque daí o que acontece? Você é mais intencional. Você comunica os teus clientes que você vai abrir um grupo e você vai colocar eles setorizados em cada grupo. Você vai falar que esse grupo vai ficar silenciado. Você vai colocar qualquer tipo de peça que seja no tamanho daquela cliente. Quando ela se sentir confortável e tranquila, ela vai poder ter acesso àquelas peças e saber tudo que tem na tua loja. É como se você deixasse um catálogo à disposição dela, né? Então, aí ela não vai se sentir assim, nossa, meu Deus do céu, estão me incomodando, né? Ela não vai se sentir invadida. Por quê? Porque você explicou, você quer, eu quero. Então ela deu permissão. Quando eu dou permissão, aquilo chega no meu celular, eu não me incomodo, porque eu sei que assim, automaticamente a gente fica naquela situação assim, ai meu Deus, chegou, deixa eu clicar para poder sair do verdinho, quero ver. Não, ela vai deixar ali, e sim, quando ela tiver um tempo, ela vai olhar tudo que você tem na loja, com certeza, alguma coisa que tem ali, vai fazer sentido para as necessidades dela, ela só vai levantar a mão, chamar você e falar, eu quero, né? Para que depois, no final da coleção, se sobrar alguma coisa e você achar que seja necessário liquidar, você faz isso. Mas o que as pessoas fazem? Monta aquele grupo, coloca aquele monte de gente, manda aquele monte de peça, vende as peças abaixo do custo do que você comprou e chega no final da coleção fecha no vermelho. Né? Então, gente, vamos ser mais estratégicos, não vamos deixar para fazer ações lá na frente, vamos já fazer agora. Né? Vamos ser intencionais agora, vamos já pensar no hoje. Né? Vamos se preparar, não esfriou ainda, mas vamos se preparar esses próximos 10 dias, vamos olhar para dentro da nossa loja, vamos ver como é que tá os números, como é que tá o meu estoque, o que a minha loja tá precisando, o que eu vou precisar repor, mas o que eu tenho ali, o que eu preciso vender, fazer dinheiro, né? E aí você vai entender que é possível sim faturar, é possível lucrar, mas você precisa ser estratégico e intencional. E a quinta dica, que eu já falei para vocês, é sobre essa planilha diária, tá? Vocês que estão aqui comigo na live, que me seguem, e vocês quiserem receber essa planilha, a minha equipe vai estar enviando para vocês. Ela é uma planilha que, inclusive, ela vai te dar um direcionamento de quantos clientes veio na tua loja e quantos clientes você conseguiu fazer venda. Você vai saber o indicador de conversão.
E aí, a partir dali, você vai começar a saber, puxa vida, mas passou 100 clientes na minha loja, eu consegui fazer 70 vendas. Eu perdi 30%. Mas esse 30%, o que era de venda? Você vai começar a olhar para isso. Você vai saber, inclusive, se você trabalha com sacola condicional, quantas sacolas condicionais saiu no dia e do teu faturamento do outro dia, quanto de sacola condicional foi fechado. Então, assim, você vai ter uma análise geral da tua loja, no sentido do quê? Qual é o meu faturamento diário? Aquele faturamento, o quanto dele foi peças da coleção anterior, o quanto deles é da coleção atual, o quanto foi da sacola, o quanto foi de atendimento presencial, quantos clientes passaram na minha loja no dia, o quantos eu consegui comprar, se inclusive teve algum cliente na loja e foi indicação, né? Então ali você consegue tirar vários indicadores, você consegue trabalhar indicadores e, por exemplo, premiar a sua equipe, incentivar a sua equipe a pedir indicação, né? Como que eu cresço hoje na minha carteira de cliente? Através das redes sociais, pelo nicho de mercado que eu trabalho, que é um diferencial, pelo meu atendimento, pela cortesia de sacola condicional. A partir do momento que o cliente está na minha loja, lá na partir da terceira, quarta compra, a gente consegue fazer um laço, né, um relacionamento onde eu sinto uma confiança de liberar a sacola para ele. E através de indicação, muita indicação na minha loja, mas é muita mesmo, muita indicação através do Google, né, do Google Meu Negócio. Então tem várias estratégias, mas eu só consigo saber o que está funcionando para minha loja se o quê? Se eu utilizar de uma ferramenta. Então, inclusive, é uma planilha que os seus colaboradores vão ser treinados, ou você que ainda é sozinha vai visualizar e vai olhar e vai saber como eu estou performando. Nossa, o meu desejo e a minha meta é essa, o meu desejo, a minha meta hoje é essa, o meu desejo é esse, mas aonde eu estou? Então, o que eu posso fazer para chegar nessa escadinha lá em cima? Né? Então, lojista, eu quero dizer para você assim, que é possível alcançar metas e objetivo. Eu já alcancei, já realizei sonhos, estou realizando mais um sonho de, inclusive, estar aqui transbordando na sua vida. E cada vez que eu transbordo, cada vez que eu passo mais conhecimento, mais dele vem para mim, porque quando a gente ensina, mais a gente aprende, né? Mas você precisa, lojista, você precisa ter tecnologia, você precisa saber trabalhar indicadores. E esses indicadores, o que é? É meramente um número que vai te ajudar a tomar uma análise de como vender mais, de como tomar melhor as minhas decisões. Tá bom? Então você que tá aqui me assistindo, você pode mandar um direct para mim aqui um direct aqui no Instagram e dizer assim, eu quero a minha planilha, e a minha equipe vai enviar essa planilha para você, e ali vai estar bem claro e objetivo como você usar, tá bom? Então, eu quero saber de vocês que estão aqui comigo, se ficou alguma dúvida, se vocês querem dar algum depoimento, falar alguma coisa. O que eu quero dizer para vocês? De tudo isso que a gente falou aqui, apliquem, gente, apliquem, porque assim, foram coisas que, por mais simples que talvez algum que estão escutando aqui acha que possa ser, mas sabe aquele arroz e feijão que funciona? Foi aquele arroz e feijão que me nutriu, que me fortaleceu e me fez chegar aonde eu quis chegar, que era construir a minha sede própria, sair do aluguel, ter um patrimônio, dinheiro que veio da minha loja, né? E eu sei que existem muitas crenças que lojista de moda não fatura, lojista de moda é tudo quebrado, lojista de moda só chora. A gente vê lojas abrindo e fechando todos os dias, mas estando no meio da consultoria, eu já vi muitas lojas de sucesso, eu já vi muita gente que construiu patrimônios através de ser lojista de moda, mas aí existe uma diferença. Esse lojista, ele tem um comportamento diferenciado, então ele sempre esteve em busca de conhecimento, capacitação, planejamento, né? E aí ele não tomava as decisões assim na loucura, tinha bons fornecedores como parceiro, né? Treinamento de equipe, ter uma equipe arrojada junto com você ali, né? Então eu quero dar mais algumas dicas relacionado ao que eu falei. Então treine o teu colaborador, traga ele junto com você e coloque o quanto é importante que a sua loja tenha essas 5 dicas funcionando, sabe? O quanto essa regra é importante, né? Aplique as etapas que eu falei para você, né? Faça análise do seu estoque. Se você não tem sistema RP, eu tenho um para indicar que eu utilizo na minha loja e indico dentro da minha mentoria, que é maravilhoso, tá? Eu posso indicar para vocês porque ele é um sistema focado para lojista de moda. Então, todos os relatórios que você tira ali, você consegue gerar indicador. É muito importante, né? Faça a contagem de estoque, né?
Faça os grupos, né? Faça as lives. Seja intencionais no que vocês façam, sabe? Porque quando eu sou intencional, eu tô colocando alguma meta e um objetivo. E eu sempre alcanço alguma coisa, né? Se eu não alcanço 100%, mas eu tô chegando próximo cada vez mais. E o fato de eu estar chegando próximo a cada vez mais é sentido que tá funcionando. E se tá funcionando, você tá vendendo. Se tá vendendo, você tá começando a lucrar. Se tá lucrando, o estoque tá saindo. Então, você vai começar a alcançar. Então, faça a aplicação, como eu coloquei aqui para vocês, né? Vai monitorando essa aplicação, veja como tá performando para vocês, né? Construa esses indicadores, analise, tenha números assim para vocês tomarem decisão de compra, para vocês tomarem decisão de campanha, para vocês tomarem a decisão de live, tá? Sabe? Então, monitora muito isso, tenha. Eu vou passar para você aqui, Ana Sanas. Eu vou passar para você, me dar um oi ali no direct, que eu passo para você qual é o sistema, tá bom? Também aqui, e as avaliações. Porque eu tenho certeza, se você seguir aqueles 5 passos, você tiver uma equipe treinada e colaborando com você, você fazer as aplicações, ter monitoramento delas, e você construiu isso. Então, o fato de eu construir, eu já tenho mentalmente formado uma ideia daquilo. Aí vem a avaliação. Aí todo final de mês você sabe para onde você tá indo. Toda coleção você vai saber o seu resultado. Sabe por quê? Eu fico triste porque, assim, muitas lojistas só sabem do resultado delas quando termina a coleção. E daí terminou, aí não tem mais o que fazer, bora pra próxima. Mas daí, bora pra próxima do mesmo jeito que fez a outra, sabe? Então isso é muito triste. Então eu quero aqui, desse mês de maio, né, intencionalmente, mês de maio, mês das mães, né, eu também sou mãe, intencionalmente aqui, no início de uma coleção, né, falar toda quarta-feira pra vocês a importância da gestão desse estoque, a importância da gestão da carteira de cliente e o quanto dali você pode extrair indicadores, fazer planejamento, fazer ações para que você não precise só contar com promoção, só vendo quando eu faço live, só vendo quando eu tô doando as minhas peças. Aí eu pergunto, gente, por algum motivo você abriu a sua loja? Para que que foi, né? Faça essa análise quando você estiver olhando para o seu estoque, gente. Por que eu abri minha loja? É pelos meus filhos, é por mim mesma, é por um objetivo financeiro, né? É porque eu quero ser empreendedora, é porque eu quero ajudar a gerar mais empregos. O que que é? O que que te move ter essa loja, né? E aí você vai trazendo a autorresponsabilidade. Não, meu sonho da loja era isso. Então eu não posso ser inconsequente com o meu estoque. Siga esses 5 passos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, que eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá bom? Agora eu quero agradecer a todos que estão aqui, o Chico que acabou entrando aqui, o Chico da Web, um grande parceiro que trabalha com marketing, um cara fera que ajuda vários artistas de moda a, inclusive, trazer faturamento. O Chico, ele tem um trabalho bem legal que eu falo, eu faço o interno e o Chico faz o externo através do marketing, né? Então a gente tem uma parceria bem legal. E eu aguardo vocês aqui me mandando direct pedindo a planilha, tá? Para que eu possa enviar para vocês. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. E qualquer dúvida, só me chamar no direct, eu vou estar à disposição. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.